Hebreus capítulo 4, versículo 12 e o versículo 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez ao Senhor. A Deus, nessa oração nós suplicamos e rendemos graças também ao Senhor, Pai. Rendemos graças porque a Tua palavra está entre nós. A alegria, Deus, de nessa noite poder, no culto todo, Pai, sermos regidos pela Tua palavra. Do começo ao fim, Pai, a Tua palavra, a Tua voz. Ó Deus, que maravilha, Senhor. A pregação da Tua palavra. Ó Deus, só será pregação se Tua palavra for fielmente exposta. Então, Deus, apesar de mim, Pai, tem misericórdia de mim, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia da igreja. Fala aos nossos corações, Deus. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa aplicar de maneira que ela seja pregada, Deus. E nunca mais, Deus, ela se aparte de nós. Rogamos, Deus, que com o Teu Santo Espírito o nosso coração não se distraia. E violentamente, Deus, afaste tudo do nosso coração e da nossa mente que possa tentar roubar, Deus, a nossa atenção, a Tua devida palavra. Não existe absolutamente nada, Deus, amanhã ou o que aconteceu ontem, nem daqui a pouco, Deus, que possa se comparar ao valor da Tua própria voz, Pai, da Tua palavra revelada, a Escritura Sagrada. Então, Deus, nós suplicamos que na exclusividade e suficiência das Escrituras Sagradas, a verdade absoluta que é a tua palavra, que o Senhor fale apenas por meio dela, Pai. Traz edificação para a Tua igreja. Salva pecadores, Pai, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos. Irmãos, essa semana eu vi um pastor publicando, pastor amigo meu, eu gosto muito dele, publicando num grupo, uma oportunidade que ele recebeu de estar num show mundano para dar uma palavra. Eu já vi isso se repetir algumas vezes. E dessa vez mexeu muito com o meu coração e por pouco eu não fui no grupo e por pouco eu não fui diretamente a ele para poder exortá-lo quanto à oportunidade que ele recebeu e, no meu ponto de vista, descartou. Em nenhum momento daquele tempo que ele recebeu para falar naquele show, entre uma banda e outra, show completamente mundano, em nenhum momento ele citou um texto bíblico, em nenhum momento ele pronunciou o nome de Jesus Cristo. E o que ele falou para as pessoas foi: você pode ser uma pessoa melhor. Você pode ser uma pessoa melhor. E você pode ser uma pessoa melhor a cada dia. A única vez que ele pronunciou o nome da Trindade foi quando ele disse no final: Deus abençoe vocês. Não mencionou o nome e nem sequer falou do Evangelho. O que mais me doeu não foi a oportunidade perdida. Mas o que mais me doeu foram os meus outros colegas parabenizando e dizendo: louvado seja Deus, o Evangelho foi pregado. Eu vi aquele vídeo várias vezes, em nenhum momento, nem de maneira obscura. Vamos dizer que
Porque eu já ouvi muito que a estratégia dos nossos dias hoje é obscureça o Evangelho. Se você não falar nitidamente e claramente sobre Cristo, aí as pessoas vão receber. Se você for falar mesmo do Evangelho, você vai magoar e você vai afastar as pessoas. É como agora nessa época do ano. A oportunidade que você tem de falar para as pessoas de Cristo, as pessoas entendem como uma excelente oportunidade falar de Cristo apenas no final do ano. Feliz Natal! E alguém meio que cheio de orgulho, porque vai dizer assim, que Jesus lhe abençoe, que Ele te traga paz, amor e esperança. A minha única dúvida é, onde é que você estava o ano todo na vida dessa pessoa que você não falou sobre esse Natal, sobre esse menino da manjedoura que veio trazer paz aos homens, que é a boa notícia, que é o Evangelho, que é as boas novas. E o apenas fixar naquele bebê, o menino Jesus. É apenas o que se fala é do menino Jesus que vai trazer esperança. Mas a excelente oportunidade de dizer, aquele menino ele vai crescer. De dizer às pessoas que aquele menino Jesus da manjedoura, ele foi marcado pelo seu próprio pai, programado pelo seu próprio pai. Eu vou conceber esse menino ao mundo com um propósito. Vou colocar esse menino no mundo, o Natal, para que ele possa crescer em dor e humilhação, para que ele possa morrer em dor e humilhação, por causa de mim, por causa de mim, por causa de você. Que esse menino que nasce de maneira humilde, numa manjedoura, ele também continua a sua vida de maneira tão horrenda, por minha causa, que ele nasce numa manjedoura e também não tem aonde reclinar a sua cabeça. Talvez nessa hora você diga assim, eu nunca que vou falar isso num Feliz Natal para as pessoas. Feliz Natal é momento de festejar. Natal é momento de alegria. Eu não vou falar isso para as pessoas. Então você rouba das pessoas aquilo que é de mais importante no Natal. Você acha que tem grande oportunidade e você rouba dela o principal. De dizer que aquele menino é o Cristo. De dizer que aquele menino cresceu, marcado, programado pelo seu pai. E ele foi à cruz do Calvário. Nasceu com esse propósito. E a cruz do Calvário. Para que ele pudesse crescer em pureza, apesar de todas as situações adversas, toda dor e humilhação, como eu já disse. Ele receber, porque diz a Bíblia, essa é a boa notícia, esse é o Evangelho. Olha, Feliz Natal para você, se você entender que ele se fez maldito por você, que ele se fez pecado por você, para absolver você da sua culpa, de tantos e tantos anos em ofensa contra Deus. Porque nós sabemos que nascemos ofendendo a Deus, porque nascemos em pecado, porque nós somos de natureza adâmica, somos filhos de Adão. Roubar das pessoas aquilo que é de principal do Evangelho. As mensagens de Natal, vazias. Nem autoajuda os pastores estão conseguindo mais falar. Vamos deixar para os profissionais, porque os pastores estão fracassando na tentativa da autoajuda. É bom que alguém diga, você não está conseguindo. Queridos, algo incrível, tristemente incrível, já acontecia naquela época. O autor de Hebreus, que não se identifica, escreveu essa carta provavelmente em 65, no ano 65 depois de Cristo, quando
Havia pouco mais de 30 anos que Jesus Cristo havia cumprido a sua missão: morrer e ressurgir dos mortos e sentar junto ao Pai. Alguns apóstolos, inclusive, ainda vivos, mas ainda viva a religião judaica. Mas louvado seja o Senhor, porque nem todos mais estavam amarrados e escravos na lei. Alguns agora seguiam Cristo em sua graça. Haviam crentes em Cristo Jesus. Para esses, então, foi que a carta aos Hebreus foi escrita. Então, nem a autoria de quem escreveu, certamente um apóstolo, eu creio, mas nem a localização exata de onde eles estavam. Acreditamos que por conta da enorme perseguição que havia aos cristãos naquela época. E aí, queridos, a motivação de se escrever essa carta. Se nós lermos Hebreus, nós vamos entender qual a motivação do autor. De entender que os crentes, que os seus irmãos ali, não estavam nada bem. Saber que a igreja estava sucumbindo. Que a igreja estava se abalando e naufragando. Ao ler Hebreus, se você olhar em Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 14, nós vamos ver o perigo que eles estavam correndo. Porque a sua fé estava enfraquecida. Eles não estavam efervescentes como antes. Diz assim o texto: tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Nós vemos, irmãos, em Hebreus capítulo 10, 25, veja o estado dessa igreja. Tinha alguns irmãos que nem frequentar a igreja estavam mais. Nem ia à igreja. Eles encontravam razão para não ir à igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25 nos diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Em Hebreus capítulo 2, versículo 1, nós vimos que tem irmãos que iam ao culto, sim, que frequentavam, mas não prestavam atenção na pregação. Hebreus capítulo 2, versículo 1, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais delas nos desviemos. Hebreus 12, 12, parece que a igreja está inclinada ao desânimo. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Os irmãos foram exortados e não gostaram muito de serem exortados. E a palavra é que eles permaneçam firmes. Hebreus capítulo 5, versículo 12, em vez de eles estarem prontos para ensinar outros, o seu desinteresse fazia com que eles nem aprendessem as coisas básicas do Evangelho, nem muito menos as mais profundas. Eu vou ler do 12 ao 14. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como que necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus capítulo 10, irmãos, versículo 32 ao 34, mostra como essa igreja mudou. Quem eles eram e agora em que estado se encontram. Já suportaram grandes sofrimentos, mas agora esfriaram. Hebreus 10, do versículo 32 ao 34. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. Ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados.
Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuíres vós mesmos patrimônio superior e durável. E aí, irmãos, o que se conclui? Por que essa igreja se encontrava nessa situação? Por que é que ela andava a passos largos para a destruição? O mais provável, irmãos, era que o Império Romano reconhecia somente a religião judaica naquela época como uma religião legalmente permitida. Mas quanto aos crentes em Cristo Jesus, Nero prendia, Nero perseguia, torturava e matava. Qual é a solução então? Os irmãos olhando uns para os outros diziam: o que é que nós vamos fazer? Nós vamos desistir? E deduzo eu pela palavra que a grande resposta foi o pragmatismo. E alguém vai dizer: pastor, o que é pragmatismo? Primeira consulta no Google do filósofo que deu essa definição: corrente de ideias que prega a validade de uma doutrina. Correntes de ideias que prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo seu bom êxito prático. Corrente de ideias que prega que a validade de uma doutrina é determinada pelo seu bom êxito prático. Está dando certo. Está dando certo, irmãos. É o jeito certo. Se está funcionando, é o certo. Não vamos se preocupar com os meios. Como é que faz para encher uma igreja evangélica? Diz o que as pessoas querem ouvir, rapaz. Não faz louvor, não, faz um show. E o pastor faz malabares no púlpito, ou até mesmo, como sempre, um palhaço, para que possa manter o público, para que possa manter os espectadores. Talvez essa foi a grande ideia. Então o autor vê claramente o que estava acontecendo, que as vidas corriam perigo. Então ele dispensa a saudação nessa carta aos Hebreus, como eu sempre repito, comumente na literatura grega, saudação no início e no final era comum, não somente no meio cristão, mas qualquer literatura grega tinha saudação. Então o autor, de alguma maneira, dispensa, talvez pela pressa, mas pela urgência. A maioria dos comentaristas acredita que é o interesse dele. Nem assinar a carta ele assina. Parece que ou por medo ou por pressa. Acredita-se que ele estava tão concentrado em exaltar Cristo, em colocar Cristo no seu devido lugar na vida daqueles irmãos daquela igreja, que ele esqueceu saudação, esqueceu de assinar a carta. Então ele vai com toda a força contra os contos, contra as opções, contra as ideias que defino eu como pragmáticas. Não podemos pregar Cristo, porque vai espantar as pessoas não vão nos ouvir. Então vamos fazer o quê? Vamos falar sobre os anjos. Os anjos entregaram a lei a Moisés. Olha aí, que grande responsabilidade, que seres privilegiados, são seres celestiais. Vamos abandonar Cristo e vamos nos dedicar aos anjos. Então nós já vimos isso nas pregações anteriores. Ele exalta Cristo e diz que Cristo é superior aos anjos, no capítulo 1 e no capítulo 2. No capítulo 3, a partir do versículo 1 até o capítulo 4, versículo 2, nós vimos que a outra ideia foi Moisés. Olha, Moisés, ele mesmo, falava com o Senhor. Ele mesmo deteve as tábuas da lei. Por que não ele? E aí o autor, com toda a veemência, ele vai expor a supremacia de Cristo sobre Moisés. E ainda, irmãos, a igreja não para por aí. Do capítulo 4, versículo 13, até o capítulo 7, versículo 28. Nós vimos que a outra ideia
era então focar nos sacerdotes e no sumo sacerdote. E ele vai dizer: Cristo é superior do que o sacerdote, e até mesmo do que o sumo sacerdote. Ele é o sumo sacerdote. Mas ainda não pararam por aí. Os sacrifícios que apontavam para Cristo, vamos nos apegar a Ele. Ele vem dizer então, capítulo 8 ao capítulo 10, Jesus, Ele é superior também aos sacrifícios que apontavam para Ele. E aí o restante da carta, ensinos, mais ensinos, louvado seja Deus, e exortações para que a igreja fique firme. E aí, queridos, ouvimos no sermão passado falar sobre o descanso de Deus. O autor, em meio à exaltação a Cristo, ele vai dizer: olha, eu vou dar uma razão porque vocês devem confiar, porque vocês devem adorar, porque vocês devem submeter e amar acima de todas as coisas o Senhor Jesus Cristo. Por que vocês devem converter-se a Ele, entregar as suas vidas a Ele, ter Ele como Senhor e Salvador de sua vida, porque somente Ele pode dar o descanso eterno a vocês. Ele meio que para de convencer, tem muitos mais capítulos pela frente, entendendo que a Bíblia não tinha capítulo nem versículo, mas então podemos dizer que ele está no comecinho da carta ainda, e ele dá uma pausa para dizer: olha o motivo por quê, porque se vocês confiarem em outras coisas, e eu já disse nos outros sermões, talvez vocês não tenham anjos, mas talvez vocês creiam nos ídolos do seu coração, talvez você tenha uma justiça própria, que tem te enganado, ela não vai levar para o descanso eterno do Senhor. E aí, irmãos, vocês entendem porque eu digo que quando alguém vai abrir a boca para falar de Deus e dizer que é o Evangelho, e rouba deles, irmãos, a obra redentiva de Cristo. Irmãos, isso não é Evangelho. Isso não é Evangelho, não há salvação, não há oportunidade de salvação se a obra expiatória de Cristo não foi exposta. Se a obra do Cordeiro, se essa oferta, ela não foi exposta, de que ela agradou ao Senhor e de que nós estamos livres dessa culpa, isso não é Evangelho. De que é por graça, e explicar essa graça. O mundo ouve tanto o evangélico falar que é salvo pela graça, e nunca isso é explicado. Aí vira um chavão, e essa palavra se torna impermeável, e as pessoas já vê como gíria gospel. Tanto que se fala de graça, de cruz, de misericórdia. Então a grande pergunta é: quem vai entrar nesse descanso? E como nós podemos entrar nesse descanso? Ele vai dizer: olha, muito cuidado, porque os antepassados de vocês, apesar de serem igreja, de se acharem suficientes, porque eram circuncidados e porque conheciam a lei, eles não entraram no descanso. E aí nós vamos ver o meio pelo qual nós entramos no descanso. É Cristo, mas pela pregação da palavra. Pela palavra de Deus. Você não vai conseguir dar um jeito se você não amar essa palavra, se você não submeter essa palavra. Não existe outro jeito de chegar até Deus e ao seu descanso. Então é como que se dando resposta já ao povo hebreu. Como eles podem entrar no descanso? Obedecendo, porque ele vai falar da incredulidade que não permitiu que o povo entrasse. Então é obedecendo, mas obedecendo ao quê? Obedecendo a sua palavra. Versículo 12, irmãos, por favor. A ênfase agora lançada então totalmente na palavra, no versículo 12, e no versículo 13, na impossibilidade do homem se esconder da palavra. Eu vou ler de novo, irmãos, então, o versículo 12. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Irmãos, essa palavra ela é viva, porque ela não lhe deixa inoperante. Porque essa palavra, quando fere você, ela dá vida,
Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí, Efésios capítulo 2 vai mostrar que todos nós estávamos assim, era a nossa condição, mortos em delitos e pecados. Assim é toda a humanidade. Essa espada, quando ela atinge você, ela tem dois efeitos. Ou ela vai matar ou ela vai lhe dar vida. Ou ela vai cirurgicamente arrancar o pecado de você, cirurgicamente ela vai remover a sua culpa e vai te salvar, ou ela vai te condenar para sempre. Ela é viva porque a sua condição não é mais de um morto, sem reação. Essa palavra cutuca, essa palavra fere, essa palavra corta, essa palavra incomoda, essa palavra é viva. É a palavra com a qual Deus cria o mundo e da mesma forma recria o homem. Veja que palavra poderosa. Nós vimos o relato de Gênesis que com a sua palavra, a nona pergunta do breve catecismo de Westminster: qual é a obra da criação? Exatamente isso. Exatamente isso. A obra da criação, a obra pela qual Deus, no espaço de 6 dias, com a palavra do seu poder, da existência, Ele dá vida ao mundo, ao homem, à excelência da sua criação, ao homem, vida. E Ele recria o homem também com a sua palavra. Vamos abrir em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. A partir do versículo 1. Olha o que diz Efésios capítulo 2. Quando Paulo escreve ali à igreja de Éfeso, a partir do versículo 1. Ele vos deu vida. Por que Ele me dá vida? E ele vai dizer, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vocês estão mortos espiritualmente. Um morto não pede vida. Um morto não reage a nada. É Ele, no beneplácito de sua vontade, nos seus decretos eternos. Ele já te conheceu, então Ele te dá vida quando você estava morto em seus delitos e pecados. E Ele vai dizer, esses pecados e delitos, no versículo 2, nos quais andasse outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que maravilha, irmãos. E ele vai dizer que éramos por natureza filhos da ira. Um filho da ira, ele não tem esperança, um filho da ira, ele não tem amor, e ele nem pode ter paz. Como é que você deseja Feliz Natal a um filho da ira, a um ímpio, alguém que não se submete a esse Senhor, alguém que é Senhor de sua própria vida? Ele tem uma paz que o mundo dá. Ele tem a paz como um remédio homeopático, onde ele pode comprar um pouco de paz aqui e ali. Daqui a pouco aquela paz não dá mais efeito, e ele vive desesperado por conta disso. Morto em seus delitos e pecados, e Cristo dá vida. Cristo pode dar vida a você nessa noite. Submeta-se a Ele, creia nele. Essa palavra, além de ser viva, ela é eficaz, ou seja, ela é ativa. Ela não é uma palavra que fica boiando e é uma palavra que está passiva a você.
ela é ativa, ela pode tocar o seu coração, ela pode cutucar o teu coração, ela pode rasgar o teu coração nessa noite de maneira que vai arrebentar o teu eu e você entrega-se completamente ao Senhor Jesus. A palavra grega, tradução grega literal para a palavra eficaz aqui é energia. Energia porque ninguém foge ao fio dessa espada. Ninguém consegue ouvir essa palavra sem que possa se incomodar. Veja, há duas reações em vocês agora. Só existe o amar, o receber, o submeter a esse Cristo, ou então o relativizar, o odiar e o duvidar e colocar todo o seu conceito, sua filosofia e o seu achismo diante dessa palavra. Confrontar essa palavra, mas está causando algo dentro de você. É como uma bigorna que está ali, quando o martelo bate, é como se ela reagisse contra aquela pancada. Mas está causando reação em você, ou seja, a palavra ela é eficaz. E ela vai salvar a quem o Senhor quer salvar. Ela vai cumprir o seu propósito a quem o Senhor aprove salvar. Irmãos, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16, eu quero ler o 15, o 16 e o 17, mas propriamente o versículo 16, vai dizer, a partir do versículo 15, 2 Coríntios 2, do 15 ao 17, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Observem, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, quanto os que se perdem, como os que não querem dar ouvidos a essa palavra. O versículo 16, para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Está havendo reação. Cheiro de morte agora para a morte. O aroma suave de vida para a vida. E a minha oração e meu desejo é que seja de vida para todos nessa noite. Mas o Senhor faz como lhe apraz. João Calvino diz, irmãos, que Deus jamais promete salvação em Cristo Jesus sem pronunciar, por outro lado, a vingança aos descrentes que rejeitam a Cristo. Então, rejeitando a Cristo, rejeitando sua palavra, eles trazem morte para si mesmo, eles trazem condenação para si mesmo. Há salvação em Cristo Jesus, mas também há condenação para quem rejeita esse Cristo. O pastor Paul Washer, numa pregação antiga, ele, quando fala da graça, ele diz que precisa ter um pano de fundo atrás. Ele diz que precisa ter uma escuridão atrás para que a gente possa contemplar o brilho da estrela. Ele diz que quando o sol brilha, nós não vemos mais estrela nenhuma, então é necessário ali atrás ter aquela escuridão para que a estrela brilhe com toda a sua glória, com todo o seu esplendor. Para que nós possamos desejar salvação, para que nós possamos contemplar a graça do Senhor, sentir esse aroma de vida para a vida, nós precisamos entender que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou que você ainda está morto em seu próprio coração. Espada, irmãos. Espada de dois gumes. A espada de dois gumes era a melhor espada que havia em qualquer arsenal. Qualquer exército, qualquer homem, qualquer chefe de família, que ele tinha um arsenal, a principal arma, a mais poderosa, era a espada de dois gumes. Nos filmes nós vamos ver sempre elas sendo expostas, mas existiam, sim, espadas que apenas cortavam de um lado. Essa espada, ela tanto fere como salva. Ela protege, como em Efésios capítulo 6, versículo 17, quando fala sobre a armadura de Deus, da qual nós vamos nos proteger das ciladas do diabo. Diz assim, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela nos protege, ela nos conserva em vida. Irmãos, essa espada, ela alcança todos os recessos do corpo e da alma, incluindo os pensamentos e atitudes.
e o nosso coração, a nossa mente, elas enfrentam o corte afiado da poderosa palavra de Deus. Então, irmãos, esse versículo 12 nos ensina que a palavra de Deus julga os pensamentos e atitudes do nosso coração. Eu citei hoje pela manhã, talvez você diga assim, olha, o evangelho que eu conheço é o evangelho daquele Cristo pacato, do qual disse que ninguém pode julgar. Aonde foi que ele disse isso? Ele disse que nem ele mesmo julga, mas ele salva. Eu não vim para julgar, mas vim para salvar. E para mim não é desgosto repetir e dizer, porque o mundo já está condenado. Ele não veio para julgar, porque o mundo já está condenado. Quem condena é a palavra. Ele diz, tem quem condene. A palavra de Deus vai condenar. É isso que diz o texto. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Há quem julgue. Essa espada afiadíssima vai julgar. Mas eu queria que você abrisse a Bíblia em Apocalipse capítulo 1 e você também pudesse ver Cristo de outra maneira. O Cristo agora, depois de ter sido crucificado, o Cristo ressurreto, onde nós vamos ver essa afiadíssima espada de 2 gumes saindo da sua própria boca. Apocalipse capítulo 1. A partir do versículo 9. Vejam que não é mais a figura que Hollywood traz de um Cristo muitas vezes efeminado. Apocalipse capítulo 1, versículo 9 ao versículo 18. Versículo 10, a partir do versículo 10. Deixa eu cumprir o 9, irmãos. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E aí, irmãos, observem que maravilha, o Senhor Todo-Poderoso. Voltei para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes e as que hão de ser, e as que hão de acontecer depois destas. A espada, queridos, a palavra do Senhor. O que é que você vê quando você ouve o Evangelho? Não que você precisa visualizar, não que você precisa quebrar aí o 2º mandamento.
Mas observe com que força, com que poder, de onde procede essa palavra. E muitas vezes você banaliza. Essa era a intenção do autor aos Hebreus. Eu não quero que vocês banalizem, desprezem essa palavra. E quem dera, toda vez que lêssemos essa palavra, irmãos, houvesse temor em nossos corações, reverência, submissão e acolher essa palavra e tomar em nossas vidas para que ela tome forma, para que eu viva e eu seja um operoso praticante dela. E queridos, essa palavra sempre quando ela é pregada de maneira genuína, ela vai gerar essas duas reações. Não me recordo agora qual foi o pregador americano, um bom pregador, especializado em pregação. Ele disse assim, se você prega o evangelho genuíno, ele diz, e você não tem problemas com isso, ele disse, não é o evangelho que você está pregando. Os maiores expositores do nosso século. Ele vai dizer, se não é o evangelho que você prega, se você não tem problema com esse evangelho que você prega, então ele não é o evangelho. Ele dá início à sua série de palestras falando dessas coisas. É como se fosse um desânimo para os pregadores ali. Mas observem que o que ele fala é verdade. No início da igreja, irmãos, no livro de Atos, nós vamos ver a reação das pessoas, inclusive dos religiosos, daqueles que se diziam crentes na época. Eu sei que tem muitas passagens e nós não vamos esgotar todas, mas eu queria, antes de tudo, colocar uma passagem do próprio Senhor Jesus. João capítulo 6, versículo 60. A pregação de Cristo ali feriu. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Os seus discípulos mesmo declararam isso. Que palavra dura, nós queríamos ouvir outra coisa. O mundo aí fora tem nos atacado, o mundo aí fora tem nos perseguido, nós já sofremos tanto nesse mundo e nós nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor e ela vem e nos fere. Duro é ouvir este discurso, quem pode ouvir? E então, depois de Cristo, irmãos, a igreja permanece firme e nós vemos que o povo de Deus é tido como louco por pregar a palavra. Atos capítulo 2, versículo 23. Do 23 ao versículo 29. Irmãos, que maravilha esse texto. Paulo, diante das autoridades, sendo interrogado, ele não perde a oportunidade, ele não acovarda, ele não emudece, ele não dilui o evangelho, ele não enfraquece a sua mensagem, mas ele anuncia com fidelidade o evangelho. Olha, que oportunidade Paulo tinha de dar Feliz Natal aqui para a autoridade da sua época. Atos capítulo 2, a partir do versículo 23. Isto é que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse,
Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Estás louco? Que conversa é essa? Que pregação é essa? Quase, por pouco eu não me torno um crente. Quem dera, se fosse da vontade de Deus, que essa espada curasse você e salvasse. Mas ela vai servir para o último dia, para a tua condenação. Estás louco, Paulo. 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 18. A partir do versículo 18. Nós vamos ver Paulo escrevendo aos Coríntios e dizendo sobre o que de fato é a pregação da palavra. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Vai dar uma de doido nesse Natal? Vai falar de Cristo para as pessoas? De que maneira eles podem ter paz, esperança e amor? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Quem está dizendo isso não é uma bandeira denominacional. Quem está dizendo isso não é uma religião. Quem está dizendo isso é a própria palavra de Deus. E segue o texto então dizendo, versículo 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Além, irmãos, de ferir, ofender, ser tido como louco, muitos crentes foram presos por pregarem a Cristo. Você pode dizer assim, a minha fé vai até certo ponto, eu não posso ser preso, ser espoilado, eu não posso, como os hebreus estavam sendo tão apertados e desistindo da fé. Atos capítulo 4, versículo 1. Atos capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Pulando para o versículo 10, irmãos. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado perante vós. Esse Jesus, seguindo o versículo 11, é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Pulando para o versículo 17, irmãos. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-nos que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai se isto é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Versículo 23.
Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios, o Salmo 2 aí, e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha o que eles vão suplicar agora, irmãos. Olha, eles não vão suplicar: Deus, nos dá uma férias. Deus, nos livra dessas tribulações. Ó Deus, tira essas perseguições de nós. Eu não quero que ninguém me tenha como louco. Eu não quero que ninguém me demita por causa disso. Eu não quero perder o aplauso, a simpatia da minha família. Talvez essa fosse a oração, lamentar por isso. John MacArthur Jr. diz: algumas pessoas dizem, vamos suavizar o evangelho para que não possa ofender as pessoas. Ele disse: não, deixe que eles se ofendam, porque eles passaram a vida toda ofendendo a Deus com suas vidas. Então, irmãos, olhem as súplicas. Agora, Senhor, versículo 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. A igreja não pode emudecer em face às dificuldades, aos gritos de loucos, de neopuritanos, de radicais ou de qualquer que seja o termo usado para nos injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra nós. Eles também foram açoitados. Atos capítulo 5. Foram presos, tidos como loucos, agora foram açoitados. Atos capítulo 5, versículo 40. Açoitados, mas cheios de orgulho. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-nos que não falassem o nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem considerado dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus o Cristo. Não falem, açoita, dá uma surra neles, humilha. E eles pedem a Deus: Deus, permita que depois dessa surra, dessa humilhação, desses nomes, desses rótulos que estão dando a nós, que a gente continue não acovardando, mas pregando com toda intrepidez. Irmãos, e todos os dias no templo, todos os dias, esse Paulo, quando foi dado como morto, levou uma surra e disseram: pode parar de bater porque ele está morto. Por ele irritar as pessoas com a pregação do Evangelho. Ele está morto, joga ele fora da cidade. Diz o texto que no outro dia, ele já estava pregando a palavra. No outro dia, ele já estava usando essa espada de 2 gumes e cortando as pessoas. Que surra foi essa? Das duas, uma, ou é uma surra mentirosa, ou ele fingiu estar morto, que não é verdade, não é isso. Ou que eu e você, nós somos covardes, que por causa de qualquer arranhão eu emudeço, por causa de qualquer arranhão eu acovardo, eu ando para trás e eu penso em desistir do Evangelho.
Mas além de ser açoitados e orgulhosos por isso, eles também morreram. O primeiro mártir da igreja. Atos capítulo 7. Nosso irmão Estevão, morto por pregar a Cristo. Atos capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Com certeza isso incomodou incircuncisos de coração. Vejam, eles tinham a circuncisão na carne, eles se achavam os crentes, os religiosos. E ele diz, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos, e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E o versículo 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Certamente um buraco, feito para isso já. Um buraco de 2 metros, estreito. Não tinha espaço para correr para um lado e para o outro. As pedras eram tão grandes que tinham que ser arremessadas de cima da cabeça. Ele não deixou de pregar as verdades do Senhor. Nos seus últimos instantes de vida, ele sabia. Recebe o meu espírito, Senhor. Eu não nego, eu não acovardo, eu não silencio. Recebe, Senhor, o meu espírito. O versículo 13, irmãos, diz, de Hebreus, capítulo 4. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Qual o salmo que vocês lembram, irmãos? Senhor, tu me sondas, sabes de mim. Vamos cantá-lo daqui a pouco. O Senhor sonda os nossos corações. Não há criatura que essa espada não vá lá e atinja o seu propósito. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Lembra do que aconteceu no relato de Gênesis? Quando o homem pecou, que ouviu a voz de Deus, o homem andava com Deus, o homem falava com Deus. Quando ouviu a voz de Deus que vinha, se esconderam atrás dos arbustos. É a primeira reação do pecador. É a primeira reação e contínua reação do impenitente, do obstinado em seu orgulho, daquele embriagado em sua soberba que não se submete a Cristo. É permanecer se escondendo. É permanecer correndo. Então eles se esconderam atrás dos arbustos.
até que o Senhor manifestou a eles o seu pecado. Estamos nus, até que, depois que manifestam na presença do Senhor, como que dando um jeito para estar na presença de Deus, eles deram o seu próprio jeito, colheram folhas. Nós pecamos, mas vamos dar um jeito. Folhas. E Deus mostra que não é com o seu jeito que você vai esconder o pecado. Não é com o seu jeito que você vai apagar o pecado. E aí o primeiro sacrifício, apontando para Cristo, logo no Éden, o Evangelho sendo anunciado no Éden, Deus providencia a pele de cordeiro. Há o primeiro sacrifício, há o primeiro derramamento de sangue, para que possa esconder o pecado, para que possa ali resolver o problema do pecado de Adão e Eva. Não o seu jeito, mas Cristo pode dar um jeito na sua vida. Você não tem como jamais se esconder, porque você será manifesto em sua presença. Porque você hoje está sendo manifesto na presença de Deus, porque a sua palavra está alcançando o seu coração. E talvez você foi para trás dos arbustos, mas como diziam os puritanos, a palavra de Deus é como que um bastão, ela é uma espada, mas ela é como um bastão que vai batendo nesses arbustos até que você saia e se manifeste completamente na frente dele, na presença dele. Irmãos, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Olha, essa espada afiadíssima, ela divide juntas e medulas, espírito e alma. Espírito e alma, não aqui ele querendo fazer, ele não aqui querendo aplicar doutrina da tricotomia, corpo, alma e espírito. O que ele quer dizer é, olha, o que se diz respeito à carne humana, ao físico, à alma, o que diz a Deus, o espírito, é isso que ele quer dizer. Então ele quer dizer, olha, as intenções do teu coração, o espírito que habita em você, Deus consegue fazer separação. Aquilo que você não consegue fazer, Ele está colocando uma impossibilidade. Deus consegue separar os nervos mais difíceis que cirurgião com o bisturi mais afiado do mundo não consegue fazer. Ele está querendo dizer, Deus consegue. Deus consegue ver o teu coração agora. Deus consegue ver onde é que você está se agarrando agora para dizer, não concordo e eu não me rendo. Deus consegue penetrar o teu coração e Ele está vendo a tua resistência. Ele está vendo a tua relutância, a tua rebeldia. Meu desejo é que Ele fira e cure a sua alma e salve a sua vida. Irmãos, Apocalipse capítulo 6, versículo 15 ao 17. Eu queria que todos nós tivéssemos essa sensação, que nós pudéssemos viver com isso hoje. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Naquele grande dia, você vai desejar um outro tipo de morte. No outro dia você vai desejar que toda aquela sua teoria do se declarar ateu, Deus não existe, eu sempre digo isso, a declaração de um ateu, não acredito em Deus, a lei está gravada no seu coração, a semente da divindade está gravada no seu coração, a natureza proclama que existe um Criador, e você sabe disso, não existe ateu. Ele quer convencer as pessoas e quer, numa loucura, tentar se convencer de que Deus não existe, porque
Ele sabe que se Deus existir, ele vai desejar que os montes, que os rochedos caiam sobre ele, para que ele possa se esconder da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. A você que confia na sua religiosidade, na sua autossuficiência, a autojustiça, é a palavra de Deus que está dizendo que você vai desejar isso naquele dia. Você vai prestar conta diante de Deus. Você não vai prestar conta diante de pastor nenhum. Você não vai prestar conta diante de bandeira denominacional de igreja nenhuma, religião nenhuma, mas diante do Todo-Poderoso, que diz que da ira deles é um atributo de Deus, é a sua ira santa, é uma das características de Deus, amor, misericórdia, mas ira. Ele te estende hoje, ele te oferta hoje a salvação, ele estende a mão hoje para te salvar, para a vida e vida em abundância, para ter uma paz que o mundo não dá, uma paz porque você vai estar reconciliado com Deus, uma paz de saber que jamais a ira de Deus vai cair sobre você, e você saber que a graça do Senhor, não a ira dele, mas que a graça do Senhor pode ser sobre a sua vida hoje, trazendo refrigério hoje ainda para a sua vida, refrigério de alma, paz, bonança para as tempestades que você tem vivido com o seu próprio eu, tempestade com aquela personalidade tão forte que você diz ter, com aquela segurança que você mostra para as pessoas, mas Deus sabe que você é tão fraco. Você range os dentes, se mostra valente para o mundo, mas só Deus sabe como você é medroso. No fundo, Deus conhece teu coração. Tudo está patente aos olhos dele. Você não vai fugir do Senhor. Irmãos, tendo dito essas coisas, de forma nenhuma tratemos levianamente a palavra de Deus. A palavra de Deus é a palavra de salvação. Ela é a palavra que remove cirurgicamente o meu velho eu, o Adão, e agora separa ele do novo homem, daquele que tem a imagem de Cristo, daquele que foi regenerado pela palavra do seu poder. Nos submetamos a essa cirurgia, nos submetamos a essa cura, suplique ao Senhor por essa cura, por essa salvação nessa noite. Saia de trás dos arbustos, já que você ouviu essa palavra, já que essa espada tocou você, e corra em direção ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa te dar o descanso. Essa era a resposta aos hebreus, submetendo a essa palavra, obedientes a essa palavra, vocês vão entrar no descanso do Senhor. Segurança do dia de amanhã, propósito para a sua vida. Seu propósito não é acumular bens e gozar de prazeres nessa vida. Se a sua esperança está apenas nessa vida aqui, a sua esperança em Cristo está apenas nessa vida, você é o mais miserável de todos os homens. O que se conclui, irmãos, então? Porque há tanta incredulidade nos nossos dias, porque há pouco desejo do descanso do Senhor, porque há pouco interesse na palavra, porque há pouquíssima transformação nas igrejas. Porque, irmãos, porque é tanto evangélico, porque é tanta igreja, e porque nada muda. A pregação, irmãos, dos nossos dias, ela não é afiada. Essa é a grande resposta. Ela não é afiada, ela é cega, ela não corta, ela nem mesmo arranha. Ela massageia o teu ego. Ela, como um ópio, te vicia para que você venha de novo. Para que alguém declare você forte, para que alguém declare você suficiente.
para que alguém coloque você no centro e diga: é você, e não Cristo que senta naquele trono, de que você, e você, e você. Essa espada cega, ela te eleva, coloca Cristo lá embaixo. Queridos, eu sei que existiram muitos luteros durante a história, lutando pela fiel exposição da palavra, usando a espada afiada de 2 gumes. Eu não sou um lutero, eu não sou um bom pregador, eu não sou um bom teólogo. Eu sou muito covarde para pregar algumas verdades na porta do castelo, de algum castelo. Mas, irmãos, o Senhor me concedeu que nessa noite eu pregue a palavra, para que eu pregue a palavra ao seu coração, para que eu use essa espada e como uma adaga japonesa, já viu a adaga que eles se matam, o arikiri? Eles usam, quando são desonrados, eles usam essa espada e se matam. Essa espada afiada corta primeiro a mim. Eu quero que corte vocês também, eu quero que salvem vocês também. Eu quero que essa palavra permaneça pregada em seus corações. Espero que ela tenha penetrado, de maneira que você durma e sonhe com aquela figura que João viu na ilha de Pátmos, com a espada de 2 gumes saindo da sua boca. E que aquele fio, daquela espada afiada, possa transformar a sua vida, cirurgicamente para transformação, de maneira que você se entregue de corpo e alma ao Senhor. E que Ele possa ser Senhor e Salvador de sua vida. Que assim possa ser, queridos, a palavra do Senhor, sempre, para a minha vida e para a sua vida. E que nós desejemos sempre cortes de aparas, para que o Senhor nos molde segundo a imagem do seu Filho, para a glória dele. Amém?